Olá pessoal, vamos continuar nosso assunto referente a estudo de diversidade genética. Nós vamos continuar tratando do módulo 2, que faz uma abordagem fundamentada em informações genotípicas, informações de marcadores. Na nossa conversa de hoje, os marcadores ainda continuarão sendo os marcadores codominantes multialéricos. O objetivo é apresentar uma teoria rápida sobre estudo da diversidade genética entre populações, agora várias populações, e fazer alguma atividade prática para ilustrar a potencialidade do programa Genes nesse tipo de estudo. Pois bem, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem críticas, sugestões, por favor encaminhar até os nossos canais, tanto no YouTube quanto no Facebook, e será um prazer recebê-los e poder ouvi-los e tentar solucionar algum problema que possa existir. A gente sempre agradece a visita de todos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos focar em calcular a distância entre populações. Então nós vamos considerar que agora nós temos um conjunto de populações, P populações. Cada população tem vários indivíduos, de 1, 2 até N1 indivíduos para a população 1, N2 para a população 2, pode ser desbalanceado, e eles foram caracterizados em relação ao conjunto L de marcadores codominantes multialéricos. Nós vamos apresentar a abordagem de como calcular a distância entre as populações. Nós podemos fundamentar essa teoria em informações de frequências aléricas, ou podemos fundamentar a diferença entre populações pela sua frequência genotípica. Isso é muito importante porque nós já conhecemos teorias e sabemos que essas duas medidas são importantes. Por exemplo, uma população A e uma população B que deriva da população de A por autofecundação pode ter uma diferença muito grande na constituição genotípica, mas a frequência alérica não se altera. Então, uma população que vem de autofecundação, ela reduz a frequência de heterozigoto, aumenta de homozigoto, mas a frequência alérica não se altera. Então, em certos estudos, devemos aplicar teorias ou medidas que se fundamentem em diferenças de frequências aléricas e de frequência genotípica. As duas maneiras são formas complementares para que você possa entender. Pode ser que uma medida de distância baseada em frequência alérica não mostre a diferença entre a população A e B, mas pode ser que a medida de dissimilaridade baseada em frequência genotípica mostre essa diferença, e você saberá perfeitamente explicar as razões. Bom, as frequências aléricas, nós vamos ter uma corrente de medida de distância baseada no princípio euclidiano e outras baseadas em princípios angulares. Nós vamos fazer uma discussão e posteriormente apresentar a atividade prática. Vamos ilustrar aqui como seria o nosso banco de dados. Nosso banco de dados, cada linha representa uma população ou indivíduo dessa população. Aqui é o indivíduo 1, da população 1, da população 1. Esses são os vários indivíduos que constituem a população 1. Nós temos aqui outros indivíduos que constituem a população 2. E assim por diante, tantas quantas forem as populações que eu estou estudando. Pois bem, então esse código da primeira coluna representa a população. E a partir daqui nós temos as informações dos marcadores, representando aqui, por exemplo, loco 1, loco 2 ou loco M, do marcador M. São vários marcadores que são multialéricos, né? E apresenta a codominância de forma que eu posso distinguir o A1A1 do A1A2, A1A3, A1A4, aqui B1B1, B1B4, B3B4, são vários alelos
para os diferentes locos que estão sendo estudados. Bom, então veja que a nossa planilha tem esses valores. Esses valores que estão aqui dentro, nós vamos denominá-lo de X e J. Né? Expressa então X e J T. Nós temos o indivíduo T da população I referente ao loco J. Então nós temos várias populações, esse I variando de 1 até G ou de 1 até P populações, J são os locos variando de 1 até L, e T é referente ao indivíduo, a informação do indivíduo, que pode ser de 1 até NI, sendo NI é o número de indivíduos da população I, que poderá ser desigual. Mas nós não vamos calcular a diversidade entre populações com base nessas informações. Primeiramente, nós vamos considerar com base na frequência alérica. E, posteriormente, nós vamos considerar com base na frequência genotípica. Assim, eu preciso transformar essa planilha em uma outra. Essa outra, sim, nós vamos ter como elemento o valor P, I, J, K. O I permanece como indexador da população, o K é a frequência representa o alelo K, né? E o J representa o loco. Então veja que para cada população, esse conjunto de indivíduos vai gerar as frequências aléricas daquele loco. Um loco pode ter 3 alelos, o outro pode ter 4, o outro pode ter 10, assim por diante. De forma que eu tenho agora os valores das frequências aléricas para cada loco, para cada alelo, para cada população. Essas são as informações que vão ser utilizadas nas expressões que nós vamos apresentar para calcular a diversidade entre populações. Então vamos lá. A primeira maneira de ter uma matriz de dissimilaridade que seja G por G, G é o número de populações, é por meio da distância euclidiana. Então nós vamos utilizar aqui a distância euclidiana, que vai ser a diferença que existe entre, agora nós estamos medindo entre populações, pares de populações, em relação aos vários locos, em relação às frequências aléricas desses vários locos. Então, esse quadrado da diferença das frequências aléricas vai me dar a distância euclidiana. Então, estamos dando um exemplo aqui, onde nós temos apenas um loco, e esse loco manifesta 8 alelos. Então, essa distância euclidiana entre duas populações é dada pelo quadrado dessa diferença das frequências, considerando os vários alelos. Soma tudo, eleva ao quadrado, e soma tudo, e em relação daqui até aqui, em relação a um loco, daqui até aqui soma-se em relação a todos os locos. Isso faz com que essa distância varie de 0 até 2L. Depois nós podemos dividir por 2L, por exemplo, raiz de 2L, e ter uma distância euclidiana média. Pois bem, então é muito fácil obter a fórmula, mas nós precisamos realçar um detalhe. A consequência de se utilizar a distância euclidiana para caracterizar a diversidade entre duas populações. Então veja que, como nós falamos anteriormente, na diversidade entre indivíduos, nós realçamos que seria diferente dois indivíduos se eles não compartilhassem alelos em comuns. E aqui no caso da distância euclidiana, nós ilustramos aqui a população, por exemplo, 1 e a população 4. Essa população, ela em relação ao loco A, ela tem o alelo A1 e não tem os demais alelos. A população 4, ela tem, por exemplo, apenas o alelo
ela é homozigota, apenas o alelo A8. Então veja que elas não compartilham alelo comum e está fixada em A1 e A4. Essa condição é a condição de máxima diversidade. Não compartilhar alelo em comum é um dos requisitos. Estar fixado é outro requisito. Vamos analisar, por exemplo, essa população 5 e a população 6. A população 5 tem 4 alelos, o A1, A2, A3 e A4. A população 6 tem 4 alelos, o A5, A6, A7 e A8. A gente verifica que a distância entre o 6 e 7, entre o 5 e o 6, né, vale 0,7071. Ela é inferior, ela não compartilha, tem o mesmo requisito, não compartilha alelo comum, mas a população 5 não está fixada, nem a 6 estaria fixada. Então veja que quando você faz a opção pela distância euclidiana, você está pensando que o que leva duas populações a ter mais diversidade é o fato de, primeiro, elas não compartilhar alelo em comum, e segundo, quanto maior a fixação das duas populações, mais diferentes elas seriam. Você pode ou não querer esse conceito, mas a distância euclidiana leva essa propriedade, ou seja, essas diferenças que você faz daqui até aqui, né, ela é diferente se você computar 1 menos 0 ao quadrado do que se computar 1 quarto menos 0, 1 quarto menos 0, assim por diante. Então veja que duas populações, dois pares de populações que não compartilham alelo em comum, pode ter medida de diversidade diferente. A maior elemento aqui é exatamente esse 1,41, né, que daria raiz de 2L, que é o máximo, L que é igual a 1, então, que é apenas o bloco A, seria raiz de 2, 1,41. Essa situação máxima, ela se verifica quando duas populações não compartilham alelo comum e ambas estão fixadas em alelos divergentes. Pois bem, existem algumas variações da distância euclidiana, algumas críticas em relação principalmente a essa variação de ser de 0 e 2L. Aí existem algumas propostas, como a proposta de Roger, 1972, que coloca esse meio no interior da expressão, ou seja, o núcleo é o mesmo da distância euclidiana, mas faz alguns arranjos de forma que as variações dessa medida de disponibilidade entre 0 e 1. Tá certo? Então, nós podemos ter essa opção, podemos ter a distância modificada de Roger, por Goodman, Stuber, que também mantém o mesmo núcleo, mas coloca externamente esse valor 1 sobre raiz quadrada de 2L, de forma que essa medida de distância também varia de 0 até 1. Então, são opções da filosofia euclidiana. Existe uma outra filosofia, que é a filosofia angular. Então, nós saímos, por exemplo, eu tenho aqui, considerando aqui dois alelos de um mesmo bloco, a população I e a população I'. A filosofia euclidiana, a gente mediria a distância por meio desse segmento de reta que está entre I e I'. Isso é distância euclidiana. Mas nós podemos ter outras alternativas. Ao invés de medir a distância euclidiana por esse segmento, nós podemos medir por essa corda, ou nós podemos medir por esse ângulo, ou por esse cosseno desse ângulo, né? Que se for expressa aí a similaridade ou a diferença entre dois indivíduos. Então existe a filosofia angular, que deixa esse segmento de reta e passa a optar por outras informações angulares, comprimento de corda e ângulo, por exemplo, que melhora expressa a diversidade. Então veja, se você optar pelo ângulo, você teria essa expressão, acaba a gente deduzindo em função das frequências eléricas. Se você optasse pelo comprimento da corda, você teria essa expressão, e uma outra expressão proposta por Ney,
et al., 1983, é essa em que também todas elas, o núcleo da expressão é o produto e não a diferença da frequência gênica, como preconizado na distância euclidiana. Qual a vantagem? Então veja, se a gente agora considerar de novo aquela população, aquela comparação que nós fizemos da 1 com a 4 e da 5 com a 6, se a gente convidasse vocês a avaliar a 1 e a 4, a gente vai ver que a medida da distância da 1 com a 4, elas não compartilham alelo em comum, então a distância é máxima, é igual a 1. A 5 com a 6 também não compartilha alelo em comum, consequentemente a distância é igual a 1. Então isso é fácil de verificar, que se eu abandonar a diferença e fazer um produto, 1 vezes 0 dá 1 com a 4, por exemplo. 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 1 vezes 0. Então, nesse caso aqui, esse produto dá 0, 1 menos isso aqui, vai dar então uma distância total igual a 1. Da mesma maneira, não compartilha alelo em comum. Quando você tem o produto, você então vai verificar que esse produto vai conduzir a 0 para qualquer situação. Basta não ter alelo em comum. Então, se não tem alelo em comum, a distância é igualmente igual a 1. Não precisa da exigência de estar fixada em um determinado alelo. Então, basicamente, é uma diferença que você deve refletir qual que é a melhor opção, medir a distância entre duas populações por uma filosofia euclidiana ou por uma filosofia angular. Se for a filosofia euclidiana, você tem várias medidas. Distância euclidiana, distância de Rod modificada. Se for medida angular, você também tem várias medidas. A medida do ângulo, a medida do comprimento da corda, ou essa proposta de Ney, que também tem um núcleo da expressão como sendo um produto. Temos outras medidas que às vezes fazem uso das duas filosofias. Por exemplo, essa aqui no numerador é proporcional à diferença de frequência gênica, guardando aqui um princípio euclidiano. E no denominador, uma relação que é dada pelo produto da frequência gênica, guardando a filosofia angular. Então, existem outras medidas que você poderá optar para decidir como quantificar a diversidade da população A em relação a B. Bom, uma outra medida bastante interessante é a distância e identidade genética padronizada de Ney, num trabalho de 1972. Existe o trabalho de Ney de 1973, igualmente importante, que vai então conduzir, é um pouco semelhante a esse trabalho, conduzir a valores de diferenciação muito conhecidos na literatura, como os valores GST comparáveis aos índices de fixação FT, FST de Wright. Então existe uma corrente que trabalha com diferenciação, e aí vai estimar FI-ST, GST. Existe uma corrente que trabalha com distância. Bom, entre esses que trabalham com diferenciação e distância, esse autor Ney, ele tem proposta para as duas áreas. A diferenciação, que nós não vamos discutir aqui, e a distância. Na distância surge esse conceito de identidade genética e de distância genética. Em diferenciação surge o conceito de identidade, heterozigosidade e diversidade. São três conceitos importantes na diferenciação. Na distância, identidade e distância. A distância genética, o Ney definiu como sendo um negativo do logaritmo da identidade. É uma definição apresentada por ele. Em estudos que ele realizou, ele define, por definição, é dado por essa medida. E o que é identidade genética? Faz lembrar, digamos assim, uma correlação entre os valores das frequências alélicas. Você tem a população 1, você tem a população 2, você tem as frequências dos alelos para o loco 1, para o loco 2, assim por diante. Então, nós podemos imaginar para cada loco como é que a gente calcula esses valores IJ, né?
A gente vai considerar que esses aqui são valores para um determinado loco, aqui seria para vários locos. Então nós podemos ter aqui, para um determinado loco, a soma desses valores ao quadrado dá o JI. A soma desses outros valores ao quadrado para outra população dá o J'. A soma dos produtos, esse valor, esse, vezes esse valor, vezes esse valor, dá o JI'. Então é como se eu tivesse aqui, faz lembrar uma variância dentro da população 1, uma variância dentro da população 2 e uma covariância entre a população 1 e 2. Então isso aqui é o quadrado das frequências aléricas na população 1, quadrado da frequência alérica na população 2, e aqui é a soma do produto das frequências aléricas da população 2. Por fim, você tem a estatística que mede a identidade dentro da população e a identidade entre duas populações. Para um loco, se você resolver calcular apenas para um loco. Para vários locos, significa que esse somatório varia de 1 até L, então englobaria todos os locos. Então nós temos aqui uma medida de identidade entre pares de população. Essa soma desses produtos, e aqui a soma dos quadrados das frequências gênicas para cada população. Isso me dá a identidade entre duas populações, a identidade entre uma população. A diversidade, então, seria calculada por meio dessa expressão. Então você tem uma forma bastante interessante, que ela se fundamenta em identidade genética, né? É um conceito bastante utilizado em genética de populações. Então você pode fazer isso considerando a população 1 e 2, para, por exemplo, para cada loco, ou na média dos locos, e então tirar uma medida da diversidade, considerando aqui não só o loco 1, como o loco 2, e aqui as covariâncias entre várias populações. Pois bem, então fica aí uma reflexão para vocês decidirem como medir a distância, a diversidade entre duas ou mais populações. Então a primeira opção que a gente apresenta é por meio da frequência alérica. A frequência alérica você tem que optar por distâncias euclidianas, por distâncias angulares, ou por uma outra filosofia de distância, entre elas a citada por Ney, que se fundamenta em identidade genética. Bom, uma outra opção seria transformar esses dados não em frequência alérica, mas em frequência genotípica. Então, um determinado loco, por exemplo, que tem 3 alelos, que você poderia ter a frequência dos 3 alelos, você pode pensar que você tem a frequência dos vários genótipos. A que multiplica A mais 1 sobre 2, se for 3, você tem 4 vezes 3 sobre 2, 6 genótipos. Então, se você tem 3 alelos A1, A2, A3, você tem a frequência do A1, A2, A3 e pode calcular a distância baseada na frequência alérica. Mas você pode pensar que também você tem os vários genótipos. Você tem o genótipo A1, 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 A2, A1, A3, A2, 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 A3, A3, A3. Então você tem frequência genotípica. Então são vários genótipos, aumenta muito. Se em cada loco você tem A alelos, a quantidade de genótipo é A que multiplica A mais 1 sobre 2. Então se um loco tem 5 alelos, então você tem 5 vezes 6 sobre 2, 15 genótipos. Então veja que o número de colunas aumenta muito. E você então vai representar. Você tem o P maiúsculo agora, para representar a frequência genotípica, I de população, J de loco e genótipo. Os genótipos são vários. Vão codificá-lo em G, G', porque cada genótipo ele envolve aí 2 alelos, o alelo G e o alelo G'. A1, A1, A2, A1, A3. Então veja que as expressões que nós vamos apresentar a seguir vai basear em frequência genotípica. É importante que você decida calcular a diversidade entre a população A e B
olhando a frequência alélica e, posteriormente, olhando a frequência genotípica. Você poderá se surpreender em achar diferenças genotípicas e não achar diferenças alélicas. E nós temos explicações perfeitas se o processo de cruzamento for por autofecundação, por acasalamento do acaso, hibridação, se tiver seleção envolvida, migração, mutação, tudo isso vai impactar nessas duas medidas de diversidade, fundamentos da diversidade, que é o alelo e é o genótipo. Pois bem, nós temos aqui duas expressões, uma expressão que lembra que o produto das frequências genotípicas, que é a distância genotípica de Heydrich, e uma outra que faz menção à diferença da frequência genotípica, lembrando aí a filosofia euclidiana, que é a distância de Pauer. Então vocês têm essas possibilidades e várias outras, e vai optar por escolher uma filosofia de Heydrich, que é o produto, ou uma filosofia de Pauer, que é a diferença, para caracterizar então a diversidade entre as populações. Pois bem, então é isso que a gente gostaria de apresentar, e nós então vamos passar uma parte prática, onde o nosso objetivo é ilustrar a potencialidade do programa Gênesis em calcular a diferença entre as nossas populações. Então, muito obrigado por hora, e a gente vai se encontrar